É maior do que você imaginava, disse o milionário. E a Virgem sentiu um arrepio. Ele parou diante do portão de ferro como quem testa o peso do mundo com a ponta dos dedos. O metal escuro refletia a lua, e o sorriso dele era contido, quase calculado. É maior do que você imaginava, disse o milionário sem elevar a voz. O arrepio veio rápido, subindo pela nuca dela, não como medo, mas como reconhecimento de algo que mudaria tudo. Antes de seguir, me conta nos comentários de onde você está. Assistindo essa história, deixa o like e se inscreve se acredita que decisões silenciosas podem mudar destinos. Ela ajustou o cachecol com mãos que tremiam pouco, mas o suficiente para denunciar o coração acelerado. Vinha de um quarto alugado, paredes finas, noites longas após turnos exaustivos numa clínica privada. Suas mãos sabiam limpar, cuidar, esperar. Agora, tocavam o tecido como se buscassem ancoragem. O portão se abriu devagar, rangendo baixo, e o som ecoou dentro dela como um aviso. Ao cruzar, sentiu que deixava para trás não só a rua, mas a versão antiga de si mesma. Ele caminhava à frente com a naturalidade de quem não pede licença ao espaço. O jardim se espalhava em caminhos iluminados, fontes discretas, árvores antigas que guardavam segredos. Aqui o tempo não corre do mesmo jeito, comentou sem olhar para trás. Ela pensou nas madrugadas de estudo, na escolha consciente de chegar virgem ao amor, não por medo, mas por respeito próprio. O contraste entre a vida simples e aquela grandeza fazia o silêncio pesar mais do que qualquer palavra. Por dentro, a casa respirava calma. Um mordomo deixou as chaves sobre um aparador e desapareceu, como se soubesse que não devia ficar. Ele a conduziu até uma biblioteca ampla, madeira escura, livros alinhados, uma única luminária acesa sobre a mesa. Não te trouxe para impressionar, disse finalmente encarando-a. Queria que você visse onde eu penso. Ela sustentou o olhar, sentindo o frio inicial virar atenção. Nada de toques, apenas a tensão viva do que ainda não foi dito. A cidade ficava distante, quase um ruído esquecido atrás dos muros altos. Ali dentro, o mundo parecia suspenso, como se cada passo tivesse mais tempo para existir. As paredes guardavam histórias em quadros discretos, cenas de viagens, rostos que ela não reconhecia. O ar tinha cheiro de madeira antiga e limpeza cuidadosa. Ela percebeu que não era um lugar feito para ostentar, mas para durar. Essa constatação a acalmou e, ao mesmo tempo, a deixou alerta, como se estivesse entrando num ritmo que exigia presença inteira. Do lado de fora, o jardim não era apenas bonito, era organizado como um pensamento. Caminhos levavam a outros caminhos, sem pressa de chegar a um fim. A água das fontes corria baixa, constante, sem espetáculo. Ela observou que nada ali gritava riqueza, tudo sussurrava controle. Pensou em sua própria rotina, marcada por horários rígidos e cansaço acumulado, e sentiu um contraste profundo. Ali, o tempo parecia obedecer a quem o observava, não a quem corria atrás dele. A casa tinha regras não escritas. O silêncio não era ausência de som, mas um acordo. Cada porta fechada indicava limites claros. Ele parecia conhecer todos, movendo-se com respeito quase ritual. Ela entendeu que aquele mundo exigia mais do que admiração. Pedia postura. Não bastava entrar, era preciso sustentar-se ali. O pensamento trouxe um peso novo aos ombros, misturado a uma curiosidade sincera. Pela primeira vez, sentiu que o ambiente a observava de volta. Ela lembrava do quarto alugado, do barulho dos vizinhos, da luz fraca que nunca iluminava tudo. A comparação não gerava inveja, mas consciência. Sua vida tinha sido construída em esforço contínuo, em pequenas escolhas repetidas. Estar ali não apagava isso, ampliava. O mundo dele parecia exigir clareza de intenções, algo que ela vinha treinando sem saber. A decisão de preservar o próprio corpo era parte disso, um gesto silencioso de autonomia que agora ganhava novo significado. Ele falou pouco enquanto mostrava os corredores. Cada palavra parecia medida. Nada aqui é por acaso, disse em determinado momento, passando a mão pela lombada de um livro antigo. Ela acreditou. O contexto daquele lugar não perdoava impulsos vazios. Tudo tinha função, inclusive o acolhimento. Ela sentiu que estava sendo recebida, mas não conduzida.
A diferença era sutil e poderosa. Ali, ninguém empurrava destinos. Eles eram convidados a se revelar. Quando pararam diante de uma janela ampla, ela viu o jardim outra vez, agora de cima. A perspectiva mudou tudo. Entendeu que aquele mundo não era apenas maior, era mais exigente. Não bastava querer ficar, era preciso saber por quê. O silêncio entre eles não incomodava. Pelo contrário, organizava pensamentos. Ela respirou fundo, sentindo que o contexto não a diminuía, desafiava. E de algum modo estranho, isso a fazia se sentir estranhamente preparada. Ela se chamava Helena, embora quase ninguém usasse o nome inteiro. Na clínica, era chamada pelo sobrenome dito rápido, funcional. Ali, porém, o nome parecia ganhar peso quando ele o pronunciou devagar, como se testasse o som. Helena carregava uma disciplina silenciosa, construída em madrugadas de estudo e turnos dobrados. Aprendeu cedo a observar antes de agir, a medir o espaço com o corpo. Seus olhos percorriam ambientes como quem procura sinais de segurança, não de luxo. Havia nela uma força calma, treinada na repetição e na escolha consciente. O passado de Helena não tinha grandes dramas, apenas constância. Cresceu entendendo que quase tudo se conquista com paciência. A decisão de permanecer virgem não vinha de ausência de desejo, mas de um acordo íntimo consigo mesma. Queria que o primeiro gesto fosse também um compromisso claro, não um desvio. Isso a tornava diferente num mundo apressado, mas não a fazia sentir menor. Ao contrário, dava-lhe um eixo. Caminhando pela casa, sentia esse eixo sendo testado, não ameaçado. Seu corpo reagia aos espaços com sinceridade. O arrepio, o pulso acelerado, a respiração mais lenta quando parava. Não havia culpa nesses sinais, apenas atenção. Helena sabia reconhecer limites internos, e isso lhe dava coragem. Observava o milionário sem idealizá-lo. Via nele não só poder, mas solidão organizada. Essa leitura intuitiva a mantinha firme. Não estava ali para ser escolhida como um objeto raro, mas para entender se aquele mundo comportava quem ela era. Ela lembrava das mãos cansadas após limpar quartos de pacientes, da sensação de utilidade silenciosa. Cuidar sempre foi sua linguagem principal. Naquele ambiente amplo, perguntava-se como o cuidado se manifestava. Não em tarefas, talvez, mas em decisões. Helena sentiu que sua presença ali só faria sentido se pudesse cuidar de algo que não fosse visível. Um ritmo, um acordo, uma construção lenta. Essa percepção a fez relaxar os ombros, como quem encontra uma tarefa possível. Quando ele a observava, percebia algo que não sabia nomear. Não era inocência, tampouco fragilidade. Era uma integridade rara. Helena sustentava o olhar sem desafio, sem submissão. Apenas estava. Isso a tornava imprevisível. Ela sabia que não precisava provar nada naquela noite. A casa, o convite, tudo parecia um teste de permanência, não de entrega. E ela estava disposta a atravessar o tempo necessário para entender o que estava sendo pedido. Sozinha, por alguns minutos, Helena tocou a lombada de um livro antigo, sentindo a textura gasta. Pensou em quantas mãos já haviam passado por ali, quantas decisões tinham sido pensadas naquele espaço. Não se sentiu deslocada, sentiu-se convocada. Seu conflito não era entre ficar ou partir, mas entre repetir padrões conhecidos ou aceitar um desafio maior. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia pesado, parecia aberto, exigindo apenas verdade e compromisso. O antagonista não era um homem concreto, mas uma presença espalhada pela casa e pela história dele. Chamava-se poder, cultivado ao longo de anos, em que decisões rápidas renderam fortunas e silêncios. O milionário aprendera a vencer ambientes antes mesmo de entrar neles. Pessoas costumavam se adaptar ao seu ritmo, nunca o contrário. Esse hábito o havia protegido, mas também isolado. Diante de Helena, essa força interna se manifestava como controle contido, um impulso de definir limites antes que alguém os definisse por ele. Ele estava acostumado a relações guiadas pela vantagem, admiração comprada, presença negociada, afeto confundido com conforto. Nada disso era cruel por intenção, era eficiente por costume.
O antagonismo surgia quando essa lógica encontrava alguém que não se movia por necessidade. Helena não pedia, não insinuava, não se oferecia. Isso o desconcertava. Pela primeira vez em muito tempo, o poder não encontrava superfície lisa para escorregar. Encontrava resistência serena. Havia também o antagonista do tempo. Ele sempre correu à frente, antecipando riscos, evitando pausas longas demais. A vida lhe ensinara que hesitar custava caro. Agora aquele silêncio entre eles exigia espera. Cada segundo sem ação parecia um teste à sua identidade. O impulso de resolver tudo com uma proposta clara lutava contra a intuição de que ali isso seria um erro. O conflito interno crescia, invisível mas intenso. A casa refletia esse antagonismo, espaçosa, organizada, impecável, mas cheia de portas fechadas, lugares onde ninguém entrava sem convite. Ele percebia que construíra um mundo onde nada escapava ao seu controle, exceto a própria solidão. Helena caminhava por esse espaço como quem respeita limites, mas não se encolhe diante deles. Isso revelava fissuras no sistema que ele havia criado para se proteger. O desejo dele não era físico, ao menos não primeiro. Era o desejo de ser compreendido sem concessões. Ainda assim, o hábito de dominar situações ameaçava transformar isso em posse disfarçada de cuidado. Esse era o verdadeiro antagonista. A tentação de conduzir, de decidir por ambos. Ele reconhecia esse impulso e o temia, porque sabia que poderia destruir exatamente aquilo que o atraía nela. Quando ficou sozinho por alguns instantes, apoiou as mãos na mesa da biblioteca e respirou fundo. Entendeu que o conflito não estava fora, mas dentro. Para seguir adiante, teria de enfrentar a própria necessidade de controle. Helena não era um prêmio nem um risco calculável. Era um espelho. E o que ele via refletido ali exigia uma escolha que dinheiro algum poderia facilitar. O evento de giro começou sem anúncio. Ele abriu uma gaveta da mesa da biblioteca com um movimento lento, quase solene, como se soubesse que aquele gesto mudaria o ar do lugar. O som da madeira deslizando ecoou no silêncio. Helena sentiu o corpo reagir antes da mente, um arrepio que não vinha de expectativa, mas de intuição. Algo estava sendo colocado em jogo ali, algo que não poderia ser recolhido com facilidade depois. Dentro da gaveta não havia documentos nem joias exuberantes. Apenas um anel simples, de metal discreto, sem pedras chamativas. Ele o segurou entre os dedos por um instante, avaliando o peso real e simbólico. Não é a casa, disse, finalmente. É a vida que ela exige. As palavras caíram com densidade. Helena entendeu que não se tratava de um convite romântico, mas de uma proposta de alinhamento profundo. Ela respirou fundo antes de responder. Nunca estive com ninguém, disse firme, sem baixar os olhos. Não havia vergonha na frase, apenas verdade. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para doer. Ele não pareceu surpreso. Apenas assentiu devagar como quem recebe uma informação valiosa. Fechou a gaveta com cuidado e colocou o anel sobre a mesa, sem empurrá-lo em direção a ela. Então vamos começar respeitando isso, respondeu ele, com uma calma que desarmava. O gesto simples redefiniu tudo. Não houve aproximação física, nem promessa inflamada. Apenas um reconhecimento mútuo de limites. Helena sentiu o peso da escolha se acomodar no peito, não como pressão, mas como responsabilidade. A tensão mudou de forma. Não era mais sobre o que poderia acontecer, mas sobre como. O evento de giro não foi o anel, mas a recusa implícita de avançar sem acordo. Aquilo quebrava um padrão conhecido por ambos. Para ele, era abrir mão da vantagem. Para ela, era aceitar que o desafio seria maior do que resistir. Seria permanecer. A biblioteca, antes cenário neutro, tornou-se um campo de decisão. Cada objeto parecia assistir àquele momento silencioso de redefinição. Quando a conversa terminou, nada estava resolvido. E ainda assim tudo havia mudado. Helena percebeu que não fora convidada a entrar numa história pronta, mas a construir uma. O arrepio voltou, agora acompanhado de clareza. O limiar havia sido cruzado não com passos, mas com palavras contidas. O giro estava feito. A partir dali, qualquer continuidade exigiria tempo, presença e compromisso real.
A noite avançou sem que percebessem. Não houve despedidas formais, apenas a compreensão silenciosa de que ela ficaria. Um quarto. Foi preparado com simplicidade inesperada. Lençóis claros, uma janela aberta para o jardim. Helena sentou na beira da cama e ouviu os sons da casa acomodando-se. Sentiu o corpo cansado, mas a mente desperta. Não era excitação, era vigilância serena. Dormir ali era um gesto de confiança inicial, pequeno e imenso ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, aceitando que a tensão agora faria parte do aprendizado. Pela manhã, o sol entrou sem pedir licença. Helena acordou antes de qualquer ruído humano. Caminhou descalça até a janela e observou o jardim ainda úmido de orvalho. A casa parecia diferente à luz do dia, menos imponente, mais habitável. Vestiu-se devagar, como quem respeita o espaço alheio. Quando saiu do quarto, encontrou silêncio e cheiro de café recém-passado. Pequenos sinais de cuidado que não pediam resposta imediata. Isso a tranquilizou. Ele a encontrou na cozinha, algo raro naquele espaço. Não vestia formalidade, apenas uma camisa simples, mangas dobradas. O contraste com a imagem da noite anterior era evidente. "Bom dia", disse com um sorriso breve. Nada de comentários sobre a noite, nenhuma cobrança. Compartilharam o café em silêncio confortável. Helena percebeu que a tensão agora se transformava em aproximação lenta, quase tímida. Cada gesto cotidiano parecia mais íntimo do que qualquer toque apressado. Os dias seguintes criaram um ritmo próprio. Helena passou a circular pela casa sem pressa, ajudando onde fazia sentido, sem invadir. Organizou livros, cuidou de plantas, preparou refeições simples. Não era servidão, era presença ativa. Ele observava sem interferir, aprendendo a conviver com alguém que não se moldava ao seu tempo, mas também não o confrontava. A tensão vinha justamente daí, dois ritmos tentando coexistir sem se impor. À noite conversavam na biblioteca, falavam pouco do passado e mais das escolhas. Helena contou da clínica, dos pacientes, da paciência aprendida à força. Ele falou de negócios, de decisões rápidas, de perdas silenciosas. Não havia confissões dramáticas, apenas trocas honestas. A proximidade crescia na escuta. Em certos momentos, o silêncio voltava carregado, mas agora não assustava. Era um espaço onde ambos respiravam antes de seguir. O desejo começou a se insinuar de forma contida. Um olhar que durava um segundo a mais, mãos que quase se tocavam ao passar um objeto. Helena sentia o corpo responder, mas mantinha o eixo. Sabia que cada aproximação precisava de consentimento claro, não apenas implícito. Ele respeitava, ainda que lutasse contra o impulso antigo de acelerar. Esse autocontrole se tornava um exercício diário, quase físico. Houve um dia em que ele a convidou para caminhar fora dos muros. A cidade reapareceu, com seus ruídos e contrastes. Helena andava ao lado dele sem se sentir menor. As pessoas olhavam, reconheciam o poder dele, mas também percebiam algo diferente naquela companhia. Ele notou isso. Pela primeira vez, não se sentiu exposto, mas acompanhado. A tensão externa se somava à interna, testando a solidez do que começava a surgir. Na volta discutiram. Nada explosivo, mas necessário. Ele questionou o tempo, a espera. Ela respondeu com firmeza, explicando que compromisso não se mede em velocidade. A discussão não afastou, alinhou. Ambos saíram dela cansados, mas mais conscientes. A casa, naquela noite, parecia ouvir com atenção. Helena chorou sozinha no quarto, não de medo, mas de responsabilidade. Permanecer exigia coragem contínua. Os dias seguintes foram mais silenciosos. Cada um processava a conversa à sua maneira. Helena manteve suas rotinas, sem se retrair. Ele, por sua vez, começou a ceder espaços. Pediu opinião, aceitou sugestões, pequenas concessões que, para ele, eram enormes. O antagonismo do controle começava a ceder lugar a algo mais arriscado. Confiança real. Uma tarde, Helena encontrou o anel novamente sobre a mesa. Não tocou, apenas olhou. Entendeu que não era uma pressão, mas uma presença constante. O compromisso não estava no objeto, mas na coerência diária. Sentiu um arrepio familiar,
agora misturado com ternura. A tensão não havia desaparecido, havia amadurecido. Eles passaram a cozinhar juntos algumas noites. Risos contidos, movimentos coordenados. O toque acontecia por acaso, sempre seguido de um olhar que perguntava mais do que afirmava. Helena gostava disso. Ele aprendia. A sensualidade estava no cuidado, na espera, no respeito explícito. Nada era tomado. Tudo era oferecido. Certo dia, ele a viu estudando na biblioteca, livros abertos, concentração absoluta. Percebeu que ela não estava ali para ser absorvida pelo mundo dele, mas para manter o próprio. Essa constatação o desarmou. Aproximou-se devagar, colocou uma xícara de chá ao lado dela, sem interromper. Esse gesto simples teve mais peso do que qualquer declaração. Helena sentiu que algo se alinhava. O conflito interno diminuía, não por resolução, mas por clareza. Sabia que ainda havia riscos, diferenças, possíveis perdas. Ainda assim, a aproximação continuava. Permanecer deixava de ser um teste e passava a ser uma escolha diária. Isso a fortalecia. Ao final de uma semana, a casa já não parecia estranha. O jardim, o silêncio, os corredores ganhavam familiaridade. Helena não se sentia presa nem convidada demais. Estava ali porque queria. A tensão e a aproximação coexistiam, equilibradas por uma decisão silenciosa. O compromisso começava a se formar, não como promessa, mas como prática contínua. A revelação começou numa noite de chuva fina, quando o som das gotas contra as janelas parecia marcar um compasso lento. Helena estava na biblioteca, lendo, quando ele entrou com passos contidos. Havia algo diferente em seu rosto, uma tensão assumida. Ele não falou de imediato. Sentou-se à frente dela, mãos abertas sobre a mesa como quem se apresenta desarmado. Preciso dizer algo que pode mudar tudo. Começou, a voz baixa, mas firme. O silêncio respondeu antes dela. Ele contou sobre o primeiro casamento, um acordo social, disfarçado de amor, encerrado sem escândalo, mas com cicatrizes profundas. Falou de como aprendera a substituir afeto por controle, presença por provisão. Não buscava absolvição, apenas verdade. Helena ouviu sem interromper, sentindo o peso daquela entrega. O antagonista se revelava ali. O medo dele de repetir erros travestido de domínio. A chuva intensificou-se, como se o mundo marcasse o momento. Quando terminou, ele empurrou o anel para o centro da mesa. Não para agora, esclareceu, mas para quando fizer sentido para você. Helena sentiu o corpo inteiro reagir. O arrepio veio acompanhado de emoção contida. Ela respirou fundo e falou do próprio medo, o de se perder ao entrar em um mundo tão maior. Disse que sua virgindade era parte desse cuidado, um limite que a protegia de desaparecer em expectativas alheias. A vulnerabilidade foi mútua. Ele se levantou e, pela primeira vez, pediu permissão com o olhar antes de se aproximar. Helena assentiu. Não houve beijo, apenas um abraço, cuidadoso, consentido, em que ambos respiraram fundo, sentindo o peso e o alívio da escolha consciente. Se essa história está te tocando, se inscreve no canal agora e comenta o que você faria nesse momento. Esse apoio ajuda a gente a continuar contando histórias assim. A revelação final veio quando ele disse que estava disposto a mudar o ritmo da própria vida. Menos viagens, menos urgência, mais presença. Não como promessa vazia, mas como plano concreto. Helena percebeu que o compromisso deixava de ser ideia e ganhava forma. O clímax não foi explosivo, foi silencioso e profundo. Dois mundos se encontravam sem se sobrepor. Ela tocou o anel pela primeira vez, não para aceitar, mas para reconhecer. Ainda não, disse com um sorriso sereno. Mas estou aqui, ele concordou. O respeito explícito selou mais do que qualquer contrato. A tensão se dissolveu em clareza. A chuva cessou, deixando o ar limpo. O conflito principal havia sido encarado de frente. Naquela noite, Helena voltou ao quarto, com o coração acelerado, mas leve. Não havia dúvidas imediatas, apenas a certeza de que algo verdadeiro começara. O clímax não a levou ao limite do corpo, mas ao centro de si mesma. E isso, para ambos, era maior do que qualquer imaginação inicial.
O silêncio final da casa parecia diferente. Menos vigilante, mais cúmplice. O limiar prometido no início se cumprira ali, não em gestos grandiosos, mas na coragem de revelar e respeitar. O compromisso deixava de ser palavra e se tornava escolha, compartilhada. O amanhecer trouxe uma luz suave, quase cuidadosa. Helena caminhou pelo jardim com passos lentos, sentindo a grama fria sob os pés. Cada respiração parecia mais funda, como se o corpo reconhecesse um lugar seguro para pousar. Ela parou perto da fonte e observou a água cair sem pressa. Não havia euforia, apenas uma calma firme. A decisão da noite anterior ainda ecoava, não como promessa, mas como direção. Permanecer ali agora tinha outro peso. Era escolha renovada, não curiosidade. Inicial. Ele a observava da janela sem interferir. Pela primeira vez não sentiu necessidade de controlar a cena. Vestiu-se sem pressa e foi ao encontro dela no jardim. Não falou de planos grandiosos. Perguntou apenas se ela queria caminhar mais longe. Helena assentiu. Saíram juntos, lado a lado, sem tocar. O gesto simples simbolizava o que haviam aprendido. Proximidade não exige posse. Cada passo era um acordo silencioso, um exercício prático de respeito mútuo. Nos dias seguintes, ações concretas começaram a substituir palavras. Ele cancelou compromissos, reorganizou agendas, abriu espaço real na rotina. Helena retomou seus estudos com mais foco, usando a biblioteca não como refúgio, mas como ferramenta. Ele apoiava sem invadir, oferecendo recursos quando solicitados. Essa troca equilibrada era nova para ambos. O compromisso se materializava em pequenas renúncias diárias, não em gestos espetaculares. Houve também reparação. Ele a apresentou à casa como alguém que ficaria, não como visita. Funcionários ajustaram rotinas, espaços foram compartilhados. Helena, por sua vez, manteve sua autonomia. Continuou indo à clínica, preservou vínculos antigos. O mundo dele se abria sem engoli-la. O mundo dela se expandia sem se diluir. Essa coexistência exigia atenção constante, mas gerava uma sensação rara de justiça emocional. Numa noite tranquila, ele retirou o anel da gaveta e o guardou novamente, sem cerimônia. Helena percebeu e sorriu. O gesto dizia tudo. Não era mais uma expectativa suspensa, mas algo que aguardaria o tempo certo. Eles se sentaram na varanda, observando o céu escurecer. Conversaram sobre coisas simples. A intimidade agora morava nisso. Não havia pressa em chegar a um ápice. Havia prazer em sustentar o caminho. O desfecho não trouxe fogos, mas raízes. Helena sentiu que a recompensa moral estava em ser vista inteira, sem negociações ocultas. Ele descobriu que dividir poder não o enfraquecia, o humanizava. A casa, antes símbolo de grandeza, distante, tornava-se um espaço de construção conjunta. O compromisso deixava de ser uma ideia abstrata e se revelava em ações contínuas. Ambos sabiam que o futuro ainda traria desafios, mas agora caminhavam com o mesmo ritmo. O tempo ensinou, sem discursos, que compromisso não é prisão nem promessa vazia. É a soma de escolhas repetidas quando ninguém está olhando. Helena aprendeu que preservar-se não era negar o mundo, mas entrar nele com inteireza. O arrepio do início ganhou outro nome: clareza. Aquela casa grande demais deixou de ser medida de poder e virou cenário de responsabilidade compartilhada. O que era maior do que ela imaginava não era o espaço, mas a exigência de permanecer fiel a si mesma dentro dele. Ele, por sua vez, descobriu que controle não constrói futuro, apenas muralhas. Ao abrir mão da pressa, ganhou presença. Ao dividir decisões, encontrou descanso. A grandeza que sempre buscou fora revelou-se frágil, sem alguém que pudesse atravessá-la, sem se perder. Helena não o completava, o confrontava com honestidade, e nisso havia amor possível. Não o amor ruidoso, mas aquele que cresce no silêncio das ações coerentes. A moral não veio como recompensa material, mas como justiça interna. Dois mundos distintos aprenderam a coexistir sem se anular. A virgindade dela não foi um obstáculo, foi linguagem de respeito. A riqueza dele não foi solução.
Foi ferramenta. Ambos entenderam que compromisso não começa no toque, mas na decisão de não ultrapassar limites sem acordo. É nesse espaço que a confiança cria raízes e o futuro deixa de ser ameaça. Se essa história te lembrou que escolhas conscientes constroem destinos mais firmes do que impulsos, escreve amor nos comentários. Que essa palavra represente compromisso, respeito e coragem de esperar o tempo certo. Porque no fim o que realmente é maior do que imaginávamos não é o outro, mas a versão de nós mesmos que surge quando escolhemos com verdade.